Conheçam Charlene. Ela nasceu no dia 21 de junho de 1967. Ela era uma mulher de 49 anos que vivia em Wisconsin, Estados Unidos. Charlene foi descrita como uma mulher de espírito livre. Segundo relatos, ela adorava ler, pintar, amava os animais e sempre estava envolvida em algum tipo de aventura. Charlene cresceu em uma casa cheia, ela tinha por volta de 7 irmãos e irmãs, era a caçula deles, e aparentemente cresceu em um lar feliz. Assim que terminou o ensino médio, ela começou a trabalhar como garçonete. Algum tempo depois, começou a trabalhar em um pet shop, um local onde seu amor pelos animais cresceu ainda mais, e por isso ela decidiu criar uma loja para animais de estimação, sua própria loja. Não criou só uma, mas aparentemente ela tinha 2 lojas com esse foco. Em determinado momento de sua vida, que não foi descrito nas matérias, Charlene se casou com um homem chamado Dan. Ele era um homem possessivo, ciumento, controlador, era alguns anos mais velho que Charlene, porém por muitos anos ela conseguiu lidar com todo aquele ciúme. Durante esse casamento, ela deu à luz a um menino chamado Logan, era completamente apaixonada por seu filho. Nas matérias não se diz quanto tempo ela ficou casada, porém parece que foi por alguns anos, mas em certo momento ela se cansou daquela vida tão controlada, daquele homem tão ciumento, e por isso decidiu pedir o divórcio. Mesmo após a separação, Dan continuou atrás dela, ele não aceitava esse divórcio, sempre tentava voltar com Charlene, ela dizia que não queria mais nada com ele, porém como Dan era muito incisivo e sempre estava atrás dela, Charlene procurou a polícia e por isso conseguiu uma ordem de restrição contra ele. Mais ou menos um ano depois, ela conheceu um homem chamado Daryl. Assim que a conheceu, ele logo se encantou por ela, convidou Charlene para sair. Eles perceberam que tinham muitas coisas em comum, devido a isso se apaixonaram e logo iniciaram um relacionamento. Assim como Charlene, Daryl tinha acabado de sair de um casamento, também tinha um filho chamado Daryl Jr. e ele tinha quase a mesma idade que Logan. Um tinha 5 anos e o outro tinha 6 anos. Logan não tinha facilidade em fazer amigos, ele era um menino tímido, reservado, bastante introvertido. Isso aconteceu porque, desde muito novo, ele teve uma doença chamada alopécia, seus cabelos caíram e ele era careca desde bem novinho, o que fazia ele ficar muito quietinho, com muita vergonha e não ser tão extrovertido com outras crianças. Devido à alopécia de Logan, muitas crianças achavam que ele tinha câncer ou que ele era um menino muito doente, coisa que ele não era. As crianças o tratavam sempre de forma diferente, se afastavam dele, e isso deixava Logan muito triste. De acordo com relatos, o menino era mais alegre e ativo quando estava dentro de casa com a família, quando estava em seu ambiente familiar. Ele era completamente diferente, porque não era tratado daquela forma, as pessoas não se afastavam dele, inclusive Daryl Jr. jamais se afastou dele, sempre tentou se aproximar de Logan, e por isso, com o tempo, os 2 meninos se tornaram amigos e começaram a conviver cada vez mais juntos por causa da relação de Charlene e Daryl. Em junho de 1995, Daryl e Charlene decidiram se casar. Eles fizeram uma bela festa, se casaram na igreja que frequentavam e foi um dia bem feliz tanto para eles quanto para toda a família. Conforme falei com vocês anteriormente, Dan não aceitava o fim da relação com Charlene. Como ele odiava ver a ex-mulher com Daryl, ele decidiu largar o emprego, se mudou para uma outra cidade e sempre arrumava confusão com a ex quando queria ver o filho, porque ele sempre dizia que queria ter a custódia de Logan, que não queria que o menino ficasse com ela. Enfim, os 2 sempre estavam em atritos, mesmo com ele morando em outra cidade.
Apesar de todos esses problemas com o ex-marido, Charlene sempre tentou agir de maneira civilizada pelo bem do menino, porque Logan amava o pai, ele não gostava de ver Charlene brigando com Dan e por isso ela evitava ter conflitos com o ex-marido na frente do filho. Logan era completamente apaixonado pelo pai. Sempre que Dan viajava para ver o menino, ele ficava em êxtase, sempre queria ter o pai por perto, e por causa disso, a aproximação de Daryl com o enteado não foi fácil no início, porque Logan sempre queria ter o pai por perto, não aceitava muito bem Daryl, e o padrasto lutou cada dia para poder conquistá-lo. Com o tempo, ele conseguiu, e assim eles se tornaram ótimos amigos também. Em 1997, Charlene deu à luz a sua segunda filha, Shelby. Quando a menina nasceu, Logan ficou imensamente contente. Ele se tornou um irmão bastante protetor e, segundo relatos, fazia de tudo pela irmã. Quando Daryl Jr. estava com 10 anos, ele foi morar com a mãe. Nas matérias não se diz o porquê isso aconteceu, se diz somente que ele acabou se afastando de Logan devido à distância. Logan ficou muito triste com a mudança de Daryl Jr., porque ele era praticamente seu único amigo. Isso foi muito difícil para ele. Alguns anos depois, em 1999, Charlene deu à luz a seu terceiro filho, Sterling. Quando o bebê nasceu, Logan mais uma vez ficou feliz. Com o passar do tempo, as coisas ficaram diferentes na casa, porque, de acordo com relatos, Charlene e Daryl começaram a dar mais atenção aos filhos menores e Logan se sentiu um pouco deixado de lado. Devido a isso, ele acabou se aproximando ainda mais do pai, eles começaram a passar mais tempo juntos e então Logan, quando estava com 12 anos, sentou com a mãe, teve uma conversa com ela e decidiu que era hora dele ir morar com o pai. Quando isso aconteceu, Dan ficou muito contente com a chegada do filho. Segundo relatos, ele fazia tudo o que o menino queria, não colocava limites e também se aproveitava da situação de estar com a guarda de Logan e por isso fazia o possível para Charlene não se aproximar dele. Toda vez que Charlene queria ver o filho, ele dificultava as coisas, inventava desculpas. E por isso Charlene começou a ficar muito triste porque ela não estava tendo tanto contato com o filho. Apesar de Dan fazer o possível para ela se afastar de Logan, sempre que podia, ela dirigia até a cidade onde o filho estava morando, se encontrava escondido com ele no colégio, conversava com ele e só depois ia embora para casa. Com o passar dos meses, Charlene descobriu que estava com uma doença que não foi descrita nas matérias. As reportagens só diziam que após ela descobrir essa doença, teve que fazer várias cirurgias, ficou um bom tempo no hospital e que quando voltou para casa, ela teve que tomar vários medicamentos controlados porque sentia fortes dores diariamente. Após voltar para casa, Charlene voltou a se aproximar do filho. No Natal de 2004, Dan permitiu que o menino fosse passar o Natal com a mãe, o padrasto e com os irmãos, e enquanto Logan estava ali com eles, todos perceberam que ele estava com alguma coisa diferente. Por causa disso, Charlene levou o menino para o médico. Ao chegar ali, eles ficaram sabendo que Logan estava com alguns problemas em sua audição. Devido a esses problemas, ele teve que fazer algumas cirurgias para recuperar a audição. E por causa das cirurgias, Logan também ficou com fortes dores e precisou tomar vários medicamentos controlados. Ainda nessa época, quando ele tinha entre 14 ou 15 anos, Logan teve um sério problema no fígado. Segundo relatos, quase faleceu, mas os médicos reverteram a situação e então ele ficou bem. Assim que ficou bem, Logan decidiu voltar a morar com a mãe, com o padrasto e com os irmãos. Dan não gostou nada disso, mas ele não segurou o filho, permitiu que Logan fosse ficar onde queria. Meses depois, em 2005, Dan tirou a própria vida através de um tiro. Quando isso aconteceu, Logan ficou muito abalado, ele se isolou, ficou cada vez mais triste, não queria falar com ninguém, também começou a beber e se afastou cada vez mais de sua família.
Quando Logan estava com 18 anos, ele aparentemente já tinha terminado o ensino médio. Apesar de ter terminado o colegial, ele não saiu para procurar trabalho, só ficava dentro de casa, e isso deixava Daryl bastante inconformado. Alguns anos depois, quando Logan estava com 26 anos, ele finalmente começou a pensar em seu futuro. Nessa época, ele decidiu sair da casa da família, conseguiu um emprego, comprou ou alugou um apartamento, isso não fica muito claro, e aparentemente estava se virando bem. Para Charlene e Daryl mostrarem o quanto estavam felizes com a atitude do filho, eles deram para Logan um carro de presente. Quando recebeu o presente, ele ficou muito feliz, aproveitou bastante, porém meses depois tudo mudou porque Logan voltou a ser o mesmo homem de sempre, aparentemente já não queria trabalhar e sempre ia até a casa da mãe pedir dinheiro a ela. Todas as vezes que Logan ia até a casa de Charlene, ele dizia que estava com problemas financeiros, que precisava de dinheiro, e ela sempre arrumava um jeito de dar alguma quantia para ele. Assim que Daryl percebeu o que estava acontecendo, ele começou a discutir com a esposa, disse para Charlene que ela não deveria ficar dando dinheiro para Logan, porque senão ele nunca ia aprender a se virar, e por isso os dois começaram a entrar em muitos atritos. Charlene então tomou a decisão de não dar mais tanto dinheiro para o filho. Logan começou a se irritar com isso porque, segundo relatos, ele detestava que as pessoas dissessem para ele o que deveria fazer de sua vida, e todas as vezes que era confrontado, ele se irritava muito com isso. No dia 19 de fevereiro de 2017, a polícia recebeu uma ligação. Nessa ligação, a namorada do filho caçula de Charlene, que já estava morando com a família há alguns anos, disse que seu sogro tinha sido golpeado com uma faca por Logan. Falou também que ela, seu sogro Daryl, seu namorado Sterling e sua cunhada Shelby estavam escondidos na garagem porque não sabiam o que fazer, mas que estavam muito preocupados porque Logan e Charlene ainda estavam dentro da casa e Logan ainda estava em posse de uma faca. Assim que os policiais chegaram na residência, eles encontraram vestígios de sangue. Eles não encontraram Logan no local, ele já tinha fugido, então começaram a entrar nos cômodos procurando por Charlene. Ao entrar no quarto que ficava no segundo andar, eles encontraram Charlene deitada no chão, ela estava bem ferida. Depois disso, a levaram para o hospital porque ainda estava viva, ela passou por alguns procedimentos, os profissionais fizeram de tudo para salvar a vida dela, porém, infelizmente, eles não conseguiram, ela perdeu a vida horas após chegar no hospital porque recebeu muitos golpes de faca. Após isso, os policiais conversaram com Daryl e com toda a família. Quando Daryl foi interrogado pela polícia, ele disse que estava deitado em sua cama, dormindo. Em certo momento, ele ouviu um grito, então se levantou. Quando foi abrir a porta do quarto, ele disse que Logan já estava ali, então o golpeou. Depois disso, ele conseguiu sair do local, desceu as escadas, começou a caminhar e então Logan apareceu com um cofre onde Charlene guardava seus medicamentos controlados. Assim que se aproximou do padrasto, Daryl disse que Logan mandou ele abrir aquele cofre. Daryl disse que não iria abrir, por causa disso ele jogou o cofre no padrasto. Daryl conseguiu sair da residência, foi até a garagem, onde encontrou sua nora, seus 2 filhos, e então contou para eles tudo o que aconteceu. Assim que Sterling escutou o pai dizendo tudo aquilo, ele foi até a casa procurar pela mãe. Assim que entrou na casa, ele recebeu um golpe de seu irmão, parece que de um taco, e então Sterling voltou para a garagem porque percebeu que não iria conseguir entrar em um confronto com Logan. Depois disso, eles falaram que não viram mais nada, que não sabiam o que tinha acontecido, e por isso a polícia contou para eles que, infelizmente, Logan tirou a vida de Charlene. Durante as buscas por Logan, os investigadores foram até o apartamento onde ele morava. Ao chegar ali, eles viram muita fumaça, perceberam que Logan colocou fogo no local e que depois foi embora. Com isso, um alerta sobre ele foi lançado em todo o sistema policial. Os investigadores disseram que Logan tinha 28 anos, que era um homem perigoso, e também informaram a placa de seu carro.
Por volta de 1h15 da manhã, um policial viu Logan dirigindo seu carro. Após isso, ele chamou reforços. Uma perseguição então se iniciou durante aquela madrugada. Logan trocou vários tiros com a polícia, não parou em momento algum e continuou fugindo. Aparentemente, Logan estava fugindo para o local onde as cinzas de seu pai foram jogadas. Ele continuou indo com muita velocidade em direção a esse local. Após muito tempo de perseguição, ele perdeu o controle do carro, bateu em algo e quando isso aconteceu, a polícia finalmente conseguiu se aproximar dele. Ao se aproximar do carro de Logan, eles chamaram por ele. Logan não saiu. Devido a isso, a polícia achou estranho ele não responder. Se aproximaram do veículo, perceberam que Logan estava sem vida e que isso aconteceu não pelo acidente, mas porque Logan tirou a própria vida através de um tiro, assim como seu pai fez anos antes. Após a polícia falar com pessoas próximas a Logan, essas pessoas disseram que ele sempre disse que quando fosse morrer queria estar com o terno de seu pai. Antes de colocar fogo no apartamento, a polícia descobriu que ele pegou exatamente um terno do pai e só depois ele fugiu. Ainda de acordo com a família de Logan, ele estava completamente viciado em drogas e em medicamentos controlados. A polícia disse que após Logan ficar sem dinheiro para comprar drogas, ele se lembrou que a mãe tinha esses medicamentos controlados em casa, foi até lá, provavelmente pediu os medicamentos a Charlene e ela lhe disse não. Os investigadores disseram que quando Charlene negou dar as medicações para ele, Logan surtou, tirou a vida dela. Como ele não sabia a senha do cofre, foi até Daryl, que também lhe disse não. Por causa disso, ele o golpeou e jogou o cofre em cima dele. E quando percebeu que não tinha jeito e que ele não iria conseguir aquelas medicações, ele finalmente fugiu do local e foi para o apartamento. Ao chegar ali, ele pegou o terno do pai, colocou fogo no local, entrou no carro e, ainda de acordo com os investigadores, ele realmente estava indo para o local onde as cinzas de seu pai foram jogadas, porque ele provavelmente já estava com o intuito de tirar a própria vida e queria tirar a vida ali por algum motivo que ninguém sabe. Após tudo o que aconteceu, a família de Charlene ficou imensamente triste. Shelby disse durante uma entrevista que sua mãe era uma pessoa amigável, amável, muito gentil e que fazia de tudo por qualquer pessoa. Daryl também deu uma declaração sobre sua esposa. Ele disse que sempre se orgulhou por estar com ela, disse que Charlene era uma ótima pessoa, que a amava e que sentia muita falta de dançar com ela porque os dois sempre faziam isso. O que vou dizer aqui não estava escrito em nenhuma reportagem que li, mas eu acredito que Charlene já guardava esses medicamentos em um cofre, porque ela não queria que Logan tivesse acesso a eles. Provavelmente brigas naquela casa já tinham acontecido por causa dessas medicações, e por isso ela fez questão de colocar esses medicamentos em um cofre. Enfim. Então, é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Por favor, deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você já conhecia ele ou não, e coloca a sua opinião, que é muito importante para mim. Se puder, por favor, não saia daqui sem deixar o seu like, que é de graça, não custa nada. Ativa o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Deixa pelo menos um emoji nos comentários, porque me ajuda muito. Se você não está recebendo as notificações dos vídeos, vem sempre aqui no canal. É só você clicar na aba Vídeos, que você vai ter acesso a todos os vídeos que eu coloco aqui, tá bom? Agradeço a cada um que sempre está aqui me ajudando, me apoiando. E é isso. Um beijo no coração de vocês. Obrigada por tudo, sempre e sempre. Fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo.